Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live aqui. Deixa eu só ajustar aqui. A nossa live onde a gente vai trazer o resumo das últimas 46 horas de lives, né? A gente colocou 40, mas na verdade é 46 horas, certo? Se você está vendo essa live, obviamente pelo YouTube, eu peço que você curta ela, tá? E deixe qualquer tipo de comentário. Pode ser um eu, pode ser um emoticon, um joinha, tudo isso ajuda no engajamento. Se você está vendo isso aqui pelo TikTok, é importante que você curta. É só você clicar em qualquer parte da tela do teu telefone que vai aparecer ali uns coraçõezinhos do lado direito, tá bom? Essa aqui é um resumo das últimas 46 horas de lives que a gente forneceu. Essa aqui é a parte número 3, certo? A gente já abordou a parte número 1, parte número 2, parte número 3 e agora a gente vai aprofundar, certo? Se você não viu as últimas aulas, boa noite, dama. Dama da noite, boa noite, viver bem, viver melhor, sejam bem-vindas. Se você não viu as últimas horas, não se preocupe, a gente faz resumo aqui e vai trazendo, certo? Então é isso. Bom, aqui a gente tem uma despertar de consciência, boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo também, todos que estão entrando. Basicamente aqui a gente tem uma introdução. Então, vamos começar pela introdução e depois a gente vai aprofundando os temas que a gente vai abordar ali e esses temas que a gente vai aprofundar, certo? Então vamos começar aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Coloca aqui para mim, digita aqui por gentileza, que eu estou usando agora o microfone. Às vezes está até melhor. Comenta aqui por gentileza aqui. Estão conseguindo? Sim. Certo. Tá. Ok, então é isso. Vamos lá. Bom, a gente vem abordando as questões energéticas, as questões sobre o karma, viemos abordando as questões dos obsessores, reencarnações, e isso gerou um progresso, onde nós estamos nomeando isso como alfabetização intelectual e um amadurecimento espiritual. Aqui a gente não vai deslumbrar você sobre a fantasiação, as fantasias que muitos que propagam conhecimento espiritual acabam aderindo, a ideia de que extraterrestres são maravilhosos, onde seres espirituais sempre querem o bem do melhor, que existem seres e consciências que olham e vigiam pelos seres humanos. A gente não compactua com essas ideias e a gente vem trazendo essas perspectivas de formas detalhadas. Deixa eu só achar uma imagem aqui que ela vai elucidar exatamente do que a gente está falando. Cadê? Aqui, ó, achei. Então, o que acontece? Vamos lá. Bom, se você está acompanhando a live, você sabe que eu estou usando esse esboço aqui, ó, esse desenho, justamente para exemplificar para vocês o que a gente está querendo abordar aqui. Então, aqui é o conceito de metacognição, tá? E dentro desse conceito a gente pode introduzir a questão da psicologia cognitiva, que é basicamente as instruções, informações que nós, como seres humanos, podemos adquirir a observar o comportamento da nossa mente. A questão da metacognição, ela parte sobre dois princípios, como nós já abordamos isso, mas a gente sempre vai começar com essa abordagem para ficar engendrado, amadurecido na sua mente. Bruno, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Que é o conhecimento sobre a sua própria mente, tá? E a regulação da mente. O conhecimento sobre a sua própria mente, nessas 46 horas, nós fornecemos para vocês, certo? Então, realmente, a gente conseguiu trazer para vocês em detalhes, de forma resumida, mas de forma simplória também, como você percebe a sua mente, para você observar no seu comportamento, nos seus relacionamentos,
nas suas interações e, obviamente, qualquer pessoa que ver o potencial dessas aulas vai conseguir colapsar a sua realidade de uma forma muito mais prática. A gente já instruiu vocês através dessas aulas, nós trouxemos exemplos claros como você pode realmente colapsar a sua realidade de uma forma muito mais simples. Ok? Nós exemplificamos isso e fornecemos esses exemplos para vocês. Então, a regulação da mente intrinsecamente está conectado com esse poder, essa capacidade intrínseca do ser humano de co-criar, tá, essa realidade. Fernando, boa noite, seja bem-vindo, irmão. Gratidão. O que seria colapsar a realidade? Ok. Muitas pessoas estão utilizando esse princípio do colapsar a realidade de uma forma equivocada. A gente tem um experimento dentro da física. Então, o que acontece? A física, ela parte de um princípio onde há um cálculo. E quando nós encontramos a física quântica, ela parte do princípio do mundo quântico. O mundo quântico, é muito importante que vocês entendam que ele tem um processo inato dele, que é quando entendemos que o mundo quântico ele parte de um princípio de múltiplas possibilidades. Então, você não consegue delinear, muitas das vezes, de forma figurativa, imaginativa, o que poderia ser o mundo quântico, que ele se torna múltiplas possibilidades. A partir desse processo, criou-se teorias, e essas múltiplas teorias, algumas foram mais aceitas do que as outras. Ok? E uma dessa teoria é muito utilizado para essa galera que vende a ideia de colapso da função de onda, que você pode cocriar a sua realidade, mas a grande verdade é que não é assim que funciona. Não é isso que o experimento da dupla fenda revelou a nós, de que a gente consegue criar a nossa realidade. Não é bem assim que funciona. O experimento da dupla fenda, de uma forma realmente madura e intelectual, ela nos mostrou que o átomo ele se comporta como partícula, como onda. Mas foi percebido que quando há um observador observando o experimento, o átomo ele se comporta de forma diferente. E essa tendência dele se comportar de forma diferente resulta, ok? Resulta em uma possibilidade de mudar o final do experimento. Ou seja, você não muda a sua totalidade. Você muda uma possibilidade de uma parcela do experimento total. Ana Cláudia, você mudou. A gente sempre está mudando, né? A gente sempre está mudando aí, fazendo formas diferentes aí. Tá, Ana? Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Eu tentei fazer live simultaneamente no YouTube, mas ninguém viu, ninguém entra. Então, deixa quieto. A live está travando para vocês? Comenta aqui, por gentileza, se a live está travando para vocês. Que às vezes a live começa a travar por causa do Wi-Fi, tá, gente? Aí eu troco aqui o Wi-Fi. Se caso começar a travar, vocês me avisam. Certo? Tá. Então a gente começa a entender que o experimento da dupla fenda, ela mostra que se o observador estiver observando o experimento, ele não muda a realidade dele, ele muda um possível destino ou uma parcela desse resultado final. Então, não é justificável utilizar o experimento da dupla fenda para dizer, olha, você pode criar a realidade que você quer. Não, não é bem assim, tá? Então, a gente está corrigindo isso. Então, essa teoria, chamada de teoria que é comprovada e, de certo modo, aceita academicamente, que é a teoria da dupla fenda, ela não está intrinsecamente vinculada às questões como nós, seres humanos, cogitamos utilizar esses experimentos. Existem outras teorias que são respeitadas e aceitas no meio acadêmico que não que vão infringir essa teoria, tá? Mas que vão argumentar de uma forma diferente como esse experimento ele possivelmente resultou. Por quê? Porque é um senso crítico, analítico de um grupo de estudiosos, mas não significa que é aceito como um todo. Mas esse experimento ele é mais aceito dentro do meio acadêmico, mas não é o único que fala sobre isso. Então, assim, falar sobre isso é meio complicado, né? Porque a galera ela se deixa muito levar pelas reflexões, opiniões de muitas pessoas que falam sobre espiritualidade. E ficam
fantasiando muitas coisas. Então, essa é a primeira ideia que eu quero que vocês entendam. Então, quando eu falo colapsar a realidade, significa que todo o experimento social que você tem, toda a experiência como indivíduo que você está tendo nesse momento, ela parte do princípio da formação de que tudo partimos da mente. Ok? Então, a mente é o princípio de tudo que é realizado. Antes de eu querer algo, a mente projetou aquilo. Antes de eu querer sentir isso novamente, a mente ela revive aquilo. Antes de eu imaginar que aquilo vai me fazer bem, a mente já projetou aquilo. Então, partimos do pressuposto de que tudo que você vai realizar através dos órgãos sensoriais, advindo da construção fisiológica, parte do princípio da mente. Então, a mente, ela vai fornecer isso para nós. Certo? Ok. Entendendo isso, o que a gente pode moldar? A gente pode moldar a nossa interpretação sobre os acontecimentos que estão acontecendo. E essa mudança é um direito como cada ser humano tem, tá? E esse direito que cada ser humano tem é um direito inato. É a capacidade que o ser humano tem de adestrar a sua mente, perceber os fluxos de pensamentos que estão circundando nessa mente e selecionar ou regular esses pensamentos, selecionando ou julgando quais são mais oportunos para aquele momento que você deseja. Fora isso, você não tem controle nenhum. Ok? Agora, quando você tem uma destreza da mente, você pode utilizar mecanismos, como nós chamamos de leis universais, ao seu favor, mas em princípios pequenos. Então, o que a gente instruiu para vocês? Olha, não queiram criar sua realidade completa, você não vai dar conta de fazer isso. Você não é um mago para fazer isso, ao ponto de colapsar objetos, tá? Então, quando você está fazendo isso, você vai criando como forma de escada, selecionando, galgando, até você chegar no objetivo que você quer. Então, por exemplo, meu objetivo por exemplo, é passar numa universidade, tá? Inatamente, você vai ter que estudar, tá? Você vai ter que estudar, você vai ter que desenvolver a capacidade de entender aquela matéria. Isso é inapto do ser humano. O que você vai fazer? Então, eu vou criar mentalmente situações que me favorecem para eu poder estudar. Ou seja, mais paz em casa, uma tranquilidade da vizinhança, momentos onde você vai estar mais capacitado de concentrar-se para estudar, e no momento da prova você vai criar o mínimo de situações adversas daquilo, como as situações que podem te deixar exausto, situações onde pode prejudicar, tá? Tá? E aí você cria esse ambiente mais favorecido para que você execute aquele comando que você realmente quer, certo? Lelinha, boa noite, seja bem-vindo. Lembrando que a gente está fazendo um resumo das últimas mais de 40 horas de lives, tá bom? Eu criei minha realidade sem saber hoje em dia. É horrível. Existem vários fatores, tá, gente? Existem muitos fatores ou possibilidades dentro dessa regulação. Então, por quê? Porque tem gente que fala assim, mas eu quero passar na universidade. Tá, mas você está estudando? Não, mas eu consigo criar a realidade onde eu passei. Tá, mas, meu jovem, você vai ter que estudar, tá? Eu quero uma realidade onde eu tenho um carro. Tá, mas se você não tiver dinheiro, esse carro não vai aparecer, porque tecnicamente você precisa de dinheiro. Ou você pode criar situações onde esse carro ele aparece com mais facilidade para você. Então, existe uns macetes. É a mesma coisa no seu desenvolvimento espiritual. Você, necessariamente, não vai tentar acessar estados mais altos de consciência. Você vai galgar isso. O primeiro princípio é disciplinar a sua mente. O segundo princípio é disciplinando o seu comportamento. Disciplinando o seu comportamento, você vai melhorar a sua alimentação. Tá? Oro, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Lênis, seja bem-vindo. Obrigado a todos. Tá? Então você vai se alimentar melhor, você vai cuidar melhor do seu corpo, você vai observar melhor o seu corpo, tá?
Então, Marcos, tudo isso a gente trouxe em várias aulas para vocês. Então, assim, não é uma coisa que eu vou virar para você e falar, existe uma técnica específica. Existem formas de você disciplinar, mas isso vai ocasionalmente chegar no momento onde você precisa entender como essa mente funciona. As técnicas, elas favorecem, mas a base, que é a consciência de como isso funciona, ela é inata. É o que vai fazer você desenvolver a sua própria técnica, observar o seu próprio comportamento. Tá? Então, o que eu quero dizer com você? O que eu quero dizer com isso? Então, a gente vai ser sensato e lógico. Então, aqui nessas aulas, nesse perfil, a gente não vai virar para você e falar, vós sois Deus, você tá vivendo como Deus aqui. Não, a gente não faz isso. Tá? Aqui a gente não vai dizer que a lei da atração é daquele jeito. A gente não vai mistificar as coisas e trazer de uma forma. Não. Como eu já elucidei para vocês. Se você tiver com altas doses de cortisol, você não vai criar a realidade do jeito que você quer. A primeira coisa que você tem que fazer é regular esse excesso de cortisol que está desorganizado. Eu não conheço uma pessoa que está com pico de cortisol excessivo, gerando inflamações no corpo, ativando o sistema simpático em excesso, estado de hipervigilância, que consegue criar uma realidade harmônica. Ok? Ela vai criar situações durante a vida dele ou dela que contradiz com essa incongruência que é o cortisol. Então você vai sempre estar agitado. Eu nunca conheci uma pessoa que está com altas doses de cortisol que, por consequência, não vai se alimentar mal, ou vai dormir mal, ou vai ter péssimos hábitos. Então, não faz muito sentido. Então, existe forma de você baixar o cortisol. Uma delas é dormindo bem. Tá? Sim, a meditação é uma maneira, sim, de diminuir o cortisol, certo? Ele é. É que assim, a gente vai ter aula sobre isso, tá, gente? Então, eu vou trazer aula para vocês sobre questões dos vícios, sobre questões do hábito, sobre questões de dopamina. A gente vai instruir vocês, alfabetizar vocês com esses conhecimentos, certo? Então, vai ter muita aula sobre isso. Nesse momento, a gente está construindo só uma ideia da mente e uns processos da consciência. Quando a gente trouxer para as questões fisiológicas, a gente vai detalhar isso para vocês. Então, assim, vai ser algo bem legal, tá? A meditação, para vocês intensificarem, por exemplo, a Ana ela comentou aqui, né? Ana Cláudia. Nesse caso, Ana Cláudia, você pode no Google Academy, tá? E pesquisar assim, mindfulness. Eu não sei se pronunciei certo, mas significa concentração plena. Existem mais de 30 mil artigos acadêmicos sobre esse tema. O mindfulness, ou concentração plena, é um estudo para o maior cientista de pesquisa da atenção do ser humano. Tá? O que acontece? Ele trouxe várias percepções científicas e validações científicas dos benefícios de você conseguir permanecer durante 15 minutos respirando e concentrando-se na respiração. Isso aqui é um negócio muito interessante, né? Porque quem, por exemplo, ouro, isso é normal, tá, irmão? Sua mente jogar contra a sua própria vida, isso é normal, tá? Então, o Dr. George Dispenza, ele trata sobre isso porque é um tema científico. Mas vamos te dar um exemplo, por exemplo, quem canta, né? Eu uma vez que apareceu uma pessoa que era um professor de canto, e a gente estava explicando sobre a disciplinação das emoções, do sentimento, do intelecto, tá? Aí o que acontece? Pessoas que cantam, elas precisam ter uma concentração do diafragma, tá? E aí esse experimento de concentração do diafragma faz com que ela consiga acessar certas notas musicais ou certo timbre, né, especificamente. Então essas pessoas elas conseguem fazer um treinamento onde ela consegue controlar o fluxo do oxigênio ali do diafragma. Isso de certo modo é um treinamento. Como o bodybuilders aprende a fazer aquele processo do vácuo, né, para fazer poses dentro do bodybuild, do class physique, né, essas categorias,
eles precisam aprender a fazer o vácuo. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Isso são técnicas de disciplina do diafragma que podem favorecer vocês a ter uma certa destreza de ritmo, de como o diafragma ele vai funcionar na sua respiração, e mesmo que seja afins para canto ou afins para a academia estética, você pode aperfeiçoar isso e desenvolver técnicas de meditações profundas. E você pode fazer isso ao longo do seu dia, tá? Só na respiração, né? É difícil mesmo. É imaginar, então suga a energia muito rápido, tá? Então, esse termo de respiração coerente é o quê? Dentro da questão científica, existe um processo que chama batimento coerente. Existe o batimento incoerente, que é o batimento coerente, resumidamente, é uma coisa interessante. Cada ser humano tem um batimento específico. Então, a forma como o meu coração bate define a minha energia, a forma como o teu coração bate define a sua e assim sucessivamente. É como se o coração tivesse uma identidade específica de batimento, que ali mostrasse quem é aquela pessoa. Então, o batimento coerente é quando o seu coração ele está em coerência com a sua energia. É como se ele tivesse coerente com a conexão do seu espírito, sua alma. Assim você poderia, tá, perceber. Então, quando esse coração ele está coerente com essa vibração, ele pode sintonizar com a energia do cosmos ou esse processo, as células do seu corpo ele entra em estado de repouso. E aí, nesse estado de repouso, você não vai programar a célula de uma forma muito resumida e hipotética aqui, de formas com toxinas, ou programas, ou produzir ali sistemas elétricos confusos no seu corpo, tá? Quando ele está em coerência, você gera essas inflamações, essas toxinas, etc. Então, assim, é um estudo bem interessante. Quando a gente falar sobre a neurociência, a gente vai trazer isso. Quando a gente fizer aula sobre os chakras, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Travou para mais alguém aqui? Comenta aqui se travou. Boa noite a todos que estão chegando aqui na live. Quem quiser um alô, é só falar boa noite que eu trago. Eu falo aqui com vocês. Tá normal? Patriota? Tá, o Fernando falou que não travou. Alguém acho que falou aqui que travou. Então vamos voltar nesse processo. Então, não seria... É que assim, vidas paralelas é um negócio muito interessante. Eu posso contar para vocês no final umas experiências que eu tive com isso, tá? Mas agora não é o contexto da aula. Então, vamos lá. Voltando para a questão. Já senti meu coração pulsando como se estivesse atravessando. Então, Ana, esse estado que você está referindo é como se fosse o seu campo eletromagnético, o seu campo magnético que está percorrendo em volta de você, tá? Existe um exercício muito simples, né, para você perceber. Vou trazer, como essa aula está sendo gravada, eu vou trazer esse exercício para vocês. Aí vocês podem praticar na casa de vocês. Então, quem quer fazer aqui comigo, rapidinho o exercício, tá? A única coisa que eu peço é que vocês prestem atenção na minha voz, tá? Então, o que vocês vão fazer? Nesse exato momento, cada um de vocês vão fechar os olhos, certo? Feche os olhos. Na hora que vocês fecharem os olhos, eu quero que vocês levem atenção para o seu cardíaco, tá? Ok? Não foca na respiração, só leva a sua atenção para o cardíaco. Vê se vocês conseguem sentir o seu coração batendo. Eu quero que vocês sintam se o seu coração ele está pesado, como se ele estivesse sendo esmagado ou estivesse sendo pressionado, ou estivesse acontecendo uma certa pressão nele, ou ele está leve. Agora, eu quero que vocês continuem, prestem atenção. Agora, o que vocês vão fazer? A gente vai fazer 2 técnicas de respiração simples para vocês perceberem a diferença. Eu vou respirar pelo
nariz apenas, aí vocês fecham a boca e vocês vão respirar pela questão torácica. Então vocês irão puxar como se estivesse puxando para cima, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, respira. Enche o pulmão. Solta. Com a boca. Respira de novo. Enche o pulmão. Solta. Puxa de novo. Solta. Agora, o que vocês irão fazer? Vocês vão puxar novamente, só que vocês irão segurar a respiração. Então, 3, 2, 1, puxou. Agora vocês podem soltar. Qual que é a diferença da respiração que vocês acabou de fazer? Quando vocês fazem uma respiração assim, ó, quando você faz essa respiração, você não dá tempo do seu corpo oxigenar as células. Então você não dá tempo das toxinas de carbono sair através da sua soltando o ar. Quando vocês puxam, segura e solta, depois de uns 30 segundos, você dá tempo do carbono soltar. Então você limpa as toxinas. Essa é uma respiração simples que vocês podem fazer. Agora existe a respiração diafragmática. Ela é bem diferente. Como que é a respiração diafragmática? Você vai estufar a barriga. Como se tivesse, sabe quando vocês comem muito? Só que dessa vez você não vai usar o pulmão, você vai usar só o diafragma. Então você enche a barriga, ok? Agora vocês irão soltar. Na hora que vocês soltarem, vocês irão como se estivesse forçando a parede da sua barriga, do seu diafragma, e estiver encostando atrás da coluna. Agora de novo, enche a barriga. Agora força. Enche a barriga. Beleza. Agora a gente vai fazer o mesmo processo. Você vai puxar novamente, enche a barriga. E na hora que você puxar, você vai travar. 3, 2, 1, puxou? E vai ficar aquele barrigão. Agora vocês irão prestar atenção no seu coração, ele vai estar mais leve. É como se o peso que estava nele saiu. Agora você vai soltar. Bem devagarzinho. Agora segura. Pode respirar normal. Jennifer, boa noite, seja bem-vinda. Todo mundo que fez esse exercício vai perceber a diferença de como o seu coração está. Ele está mais leve, ele está mais tranquilo. Quando eu respiro pelas questões torácicas, eu ativo uma certa percepção energética. Quando eu respiro pela forma diafragmática, eu percebo as coisas de uma forma específica. Então, Diego, a gente fala que o órgão mais importante é o coração, né? A glândula do timo. Então, o coração é a conexão com o seu espírito, né? Eu entendi. Na última live eu li que você estava comentando. Então, assim, aqui, quem fez o exemplo aqui? Quem fez, coloca eu. Manza, seja bem-vindo, obrigado pela presença ou presença. Não tem problema não, gente. Eu vou fazer uma aula sobre prática yoga com vocês, tá? Ok. Todos vocês que viram isso, observaram que o coração ficou mais leve, ficou mais tranquilo. Então, esse é a técnica da coerência do batimento cardíaco, tá? Existem várias técnicas. A respiração yoga, né, o pranayama, que é a respiração yoga completa, você abre você respira pelo diafragma,
puxa pela região torácica, abre a escápula, trava, solta a escápula, a região torácica e libera, por último, região diafragmática. É um processo bem estranho. Mas assim, é batata, você fica calmo, tá? E o coração também é um cérebro, né? É um dos cérebros que tem no seu corpo. Então esse aqui é um cérebro, esse aqui é outro cérebro, esse aqui é outro cérebro, o baço é outro cérebro. Então tem vários cérebros no seu corpo. Então a gente fez um experimento simples. Essa aula está sendo gravada. Quem estiver vendo vai querer fazer e pode fazer. Então isso é o Mindfulness, tá? Isso é a concentração plena. Cientificamente é comprovado que você fica mais calmo. Isso te ajuda a você estudar melhor, você aprender melhor, você cria mais conexões sinápticas, pode resultar em conexões dendríticas ali, gerenciando um potencial de ativação, que é o potencial de ação do seu cérebro, e você se torna uma pessoa mais cognitivamente mais ativa. Tá bom? Exatamente. Bom, bom que a galera tá informada. Todo mundo entendeu esse processo? Então, agora vem a grande sacada. O que a gente fez? A gente fez vocês se conectarem a consciência, a mente, ao espírito. Quando vocês fazem essa técnica de respiração, automaticamente o espírito que anima cada um de vocês percebe a vibração que vocês estão jorrando, emanando. Então, o batimento cardíaco coerente, como a gente está mencionando, o Dr. George Dispenza, ele trata isso no livro, e ele fala isso dentro das aulas dele, é justamente você se conectar com o teu espírito. E a partir do momento que você se conecta com o seu espírito, você concentra as energias planásicas ou plana, a energia como energia vital, você pode direcionar para o foco de autocura, autodesenvolvimento, autoesclarecimento. Ok? Certo? Bom, aqui é um processo bem legal, tá? Bem interessante, né? Então vamos voltar aqui para a nossa aulinha aqui. Então a mente, ela parte do princípio de que a partir do momento que vocês observaram como os órgãos, observaram como o corpo está, essa mente, ela foi tranquilizada. Eu tenho certeza que nenhum de vocês, quando estava fazendo essa técnica de respiração, se estava pensando em algo fora desse contexto, vocês estavam pensando durante essa técnica, tá? Por quê? Porque o cérebro, ele só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. A sua atenção, ela é finita, ela não é infinita. Então, quando o Mindfulness, que é a concentração plena, quando eu observo a minha respiração e eu observo como o meu coração, os meus órgãos estão funcionando, eu tiro a atenção dos pensamentos que estão planeando na minha mente ali, e aí, por consequência, eu fico mais calmo, mais sereno, certo? Então, Ana, esse negócio de tipo sanguíneo aí é complicado. Não é a área que eu atuo, né, falando, mas, assim, existem pessoas que falam, Ana, você pode pesquisar no YouTube, no Google, e é uma coisa que eu não me aprofundo, certo? A gente está fazendo um resumo nas últimas 46 horas de live, tá? Não, as aulas são para mulheres e para homens. É que eu coloquei uma mulher aqui, mas é porque eu sempre coloco um homem, né? É que não dá para ficar colocando o corpo feminino, porque é mais fácil eu tomar restrição, né? A gente coloca aqui o homem, né? Também. Enfim. Beleza? Então, beleza. Aqui até esse ponto, certo? Então, a gente vai continuar da parte onde a gente falou, da aula número 2, e a gente vai concluir essa linha de raciocínio. Bom, a gente estava mencionando as questões da metacognição. Então, tudo isso que eu estou ensinando para vocês é metacognição. É a arte de cada um de vocês estar monitorando
controlando e avaliando a sua própria mente. A gente não está trazendo ideias abstratas apenas, a gente está trazendo para vocês, através de exemplificação vinculada a karma, vinculada às questões espirituais popularmente conhecidas, disseminada aqui no Ocidente, mas também muita coisa vinculada às questões fisiológicas, hormonais, corporais, que basicamente se resume a observar os fenômenos naturais da natureza. Certo? Então, o monitoramento é observar a sua mente. Ponto. Acabei de passar uma técnica para vocês, acabei de validar isso e mostrar para vocês que existem artigos que falam sobre isso. Então, vocês acabaram de observar a sua mente. O controle é o ajuste dos pensamentos. Inevitavelmente, isso é uma cascata que acontece. E a avaliação é o julgar a qualidade dos seus pensamentos. Dentro desse desenho aqui, a gente tem uma coisa chamada campo da mente. Lembra? O campo da mente é uma criação dentro desse perfil. Você não vai ver uma estrutura desse campo da mente explicado por outra pessoa. Se você vê, porque está me plagiando. Isso aqui é uma estrutura que eu fiz dentro dos meus estudos. E aqui é muito mais fácil de vocês entenderem como a mente funciona e como as energias interferem a mente. A gente não vai fazer aula sobre isso agora, mas fica ciente que a gente falou sobre o espírito, o corpo, mas a gente vai estruturar isso para vocês dentro do campo da mente. Por isso que vocês têm que ver a sequência das aulas. Então, aqui vocês entenderam, certo? Então, tudo que a gente passa é esse princípio da metacognição. Tá? Ponto. Por que isso é importante? Vamos voltar no estudo de um psicólogo chamado Julian James, em 1976. Esse psicólogo, ele trouxe o que ficou muito popularmente conhecido nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não é popularmente conhecido. Chama mente bicameral. O que representa essa mente bicameral? Julian James, ele dizia que o cérebro ele era dividido entre duas câmaras, certo? Uma era a parte ouvinte, outro a parte falante. Uma recebia as vozes dos deuses, é assim que ele mencionava, e outro executava essas vozes dos deuses. Então, Julian James, entre uma forma muito simples e resumida, ele dizia que os seres humanos, a princípio, não tinham a liberdade de pensar. O que é essa liberdade de pensar? Esse processo que nós estamos exemplificando de metacognição, que é a capacidade que o ser humano tem de conhecer sobre a sua própria mente e regular essa mente. Então, os humanos ouviam essas inclinações que viam através dos deuses e, a partir desse comando, o ser humano executava. Chegou um determinado momento que Julian James ele começa a retratar de que, por causa do avanço social, desenvolvimento cultural, artístico e intelectual do ser humano, ele começou a se distanciar dessas vozes que eles ouviam dos deuses, que vêm através de intuição, de indução, tá? E eles começaram a negar. Esse negamento, esse processo de distanciamento, de ouvir e executar essas vozes dos deuses, deram uma flexibilidade para que o ser humano pudesse começar a criar ou movimentar a partir das suas ideias. E, obviamente, depois disso, os deuses começaram a perder o domínio sobre os seres humanos. Tá? E aí vem os oráculos, vem as técnicas que os deuses fizeram para fazer com que o ser humano ainda tivessem conectado com eles, para eles não perderem o domínio sobre aqueles humanos que cultuavam eles. Né? É interessante ter uma série que chama Deuses Americanos. É uma série bem interessante. Essa série retrata exatamente isso. Que é a ideia de que os deuses antigos estavam se perdendo, estavam perdidos, porque ninguém estava cultuando eles, enquanto os novos deuses estavam sendo cultuados. Então, os seres humanos hoje, eles trocaram os deuses, né? O deus hoje é a tecnologia, a internet, ela se tornou um deus. Então, tudo que as pessoas cultuam esse deus. Então, quando você está disposto a ficar navegando na internet, quando você está disposto a se conectar, se doar a sua atenção, o seu tempo, e você valida e confirma tudo que a internet está propensa a te informar, você está cultuando esse Deus.
as redes sociais se tornaram novos deuses, porque tudo que as bolhas das redes sociais estão informando você, você acredita e você valida aquilo, tá? Então essa série, ela traz essas pautas, essas argumentações, esses questionamentos de quando o ser humano ele se dispõe a estar diante de uma tela, ele é como se ele estivesse diante de um altar. Enquanto as pessoas buscam Deus, elas estão trocando essa busca por novos deuses. Então é um processo muito interessante de refletirmos sobre isso. Tá? Bom, a gente tem vários estudos dentro de vários sistemas, bem interessante que eu não vou ressaltar aqui, sobre os celulares, sobre a influência dos celulares no comportamento do ser humano, no entendimento sobre a realidade que ele está vivendo. Então, assim, a gente poderia aprofundar isso, mas não é o tema da nossa aula. Quando a gente fizer um tema sobre isso, a gente vai aprofundar. Tá bom? Esse aqui é só um resumo do que a gente vem falando. Então, aí a gente vai entrar nisso, Guilherme. Obrigado pelo comentário. O que acontece? Quando a gente... Lembrando que esse mapa que a gente fez aqui, onde a gente forneceu 31 aulas gratuitas aqui no TikTok falando sobre o segredo da consciência. E depois a gente criou um curso. Eu só não vendo esse curso porque ninguém compra esse curso. Dá em torno de quase 40 horas de curso, da gente detalhando esse processo da questão mais profunda da conexão do espírito com a matéria. Então, estou exemplificando aqui para você. Por isso que os desenhos são diferentes, tá? A cor são diferentes, etc. Então, o que acontece? Quando a gente começa a observar que os deuses perderam o domínio sobre os seres humanos, eles começaram a criar o que popularmente a gente entende de uma forma muito distorcida, que é a Matrix, que é basicamente a construção da sociedade. Então, a sociedade por si só ela foi construída para que você fosse induzido, conduzido e manipulado e influenciado advindo das observações externas. Até então não existia, por isso que não existia, você vai ler as mitologias elas contam e reverberam que os deuses manipulavam os seres humanos psiquicamente. É tão verdade que o termo Dharma e Karma, que é das castras da Índia, era um termo onde os descendentes da Trimurti hindu, como Brahma, Vishnu e Shiva, eles tinham, principalmente Shiva, os descendentes de Shiva tinham a obrigação de cumprir o seu Dharma. Se eles não cumprissem, eles carregavam o Karma. E é tão interessante que a Índia até hoje, ela é dividida entre castras. Por isso que a Índia, sendo dividida entre castras, o livro mais aceito da Índia, dos estudantes hindus, entre as variações, que a gente tem os Shivanistas, os Brahmanistas, tá? É o Bhagavad Gita. Por isso que a gente usa bastante o Bhagavad Gita dentro das nossas conotações, que é um trecho do maior poema do mundo, que é hoje conhecido como Mahabharata, tá? Ponto. Então o Bhagavad Gita é como se fosse a Bíblia dos hindus. Ok? E o que acontece? Os deuses faziam isso. Eles manipulavam e induziam. Então, quando eles perderam esse domínio sobre os seres humanos, eles precisavam criar um circuito, como se fosse um entendimento ou uma narrativa, para que os seres humanos continuassem cultuando a eles e aprovando a ideia de que eles estavam dominando a vida daqueles humanos, criando circuitos de induções e influências nesses seres humanos. Certo? E aí surge o termo, como nós entendemos, sociedade. Se você estudar a história, você vai estudar os ciclos das histórias, você vai perceber que existe a cada 100 anos o ciclo se repete. Então são padrões. Você vai estudar o Império Romano, o Império Maia, os Aztecas, o Império Chinês, todos eles, quando você vai estudar, você vai perceber os padrões que acontecem a cada ciclo. Centenas de anos, né? A cada 100 anos acontece essa repetição. Popularmente conhecido como reset, né? Como o Eric mencionou. Popularmente conhecido. Mas são eventos que repetem, tá? Eu vou responder a pergunta do rapaz aqui, cadê? A diferença da fala privada. E aí depois, quando eu comecei a estudar e aprofundar mais sobre isso, eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso entender se existem psicólogos
que não entendendo o que eu entendo, mas buscou compreender o que eu estou buscando compreender. Foi aí que eu descobri o Levi, que é um psicólogo russo, que ele criou a teoria sociocultural, que é basicamente que toda pessoa que estuda pedagogia estuda. E aí a gente começou a ter um macete muito interessante de observação. Enquanto a Julian James fala que os deuses influenciavam os seres humanos e advindo do desenvolvimento social, artístico, os deuses perderam isso, então eles começaram a criar situações para induzir e manipular aquele ser humano, a gente encontra esse estudo muito interessante. Gente, obrigado pelos presentes. Dê presente para eu comprar yakisoba. Eu gosto de yakisoba, tá, gente? Dê os presentinhos. O que acontece? A fala social, ela é representada assim. O Levi ele fala que a criança, quando ela está naquele processo de desenvolvimento, esse processo de desenvolvimento da criança é assim, o pai dela ou a mãe dela vira para ela e fala assim, filho, conta de 1 até 5. Aí o pai fala 1, 2, 3, 4, 5. Obrigado a todos, dê-me presente, dê-me presente. Aí o que acontece? Isso é uma fala social, é o pai ou a mãe verbalizando isso. Quando a criança ela escuta aquela voz, aquilo se torna uma fala privada. Então ele é como se ele estivesse renderizando aquela fala com a voz, com o tom do pai, e ela é introduzida dentro da mente. Obrigado, Eric. Obrigado, gente. Me dê presente, me dê presente. Eu não sei para que serve, mas deve servir para alguma coisa. Depois vocês me falam para que serve. Aí o que acontece? Essa fala privada, ela se torna uma fala interna. Ou seja, a voz da criança vai, com o tom dela, vai falar assim, 1, 2, 3, 4, 5. E é nesse momento que a merda continua, que acontece. Por quê? Porque quando você se torna um adulto, você não sabe diferenciar se a fala que você está tendo interna, ela é um estímulo que veio advindo dos órgãos sensoriais, ou como os yogas chamam de ídrias, que seria através dos 5 sentidos, ou seja, algo que eu ouvi numa live, algo que eu ouvi de alguém falando socialmente, algo que eu ouvi numa série, no filme, na rádio, ou numa música, tá? Ou foi situações que aconteceram. E aí quando essa fala ela se torna uma fala interna, você não sabe diferenciar. Por isso que é muito difícil de você saber diferenciar da onde vem esses pensamentos negativos que você tem, que na psicologia é chamado de pensamentos intrusivos. Certo? Então, tudo que alguém fala e tudo aquilo que os órgãos sensoriais observam, ele memoriza e aquilo se torna uma fala interna daquele ser humano. Tá? Então, o Levi ele traz esse ponto. A gente só trouxe até aqui dele para corroborar com uma linha de pensamento que a gente estava construindo dentro daquelas 30 aulas. Então, demorei 30 aulas para concluir uma linha de raciocínio. Certo? Então, não dá para falar tudo isso em 1 hora, 2 horas. Não, o reset ele não é a cada 100 anos. Eu disse que a cada 100 anos existe repetições de ciclos históricos, tá? Por exemplo, nesse século mesmo, quando a gente começa a estudar geopolítica, a gente entende que um ciclo está se repetindo, tá? Com os Estados Unidos, com o Islã, com a China, tá? E um desses ciclos que está acontecendo é a taxa de natalidade baixa. Tá? E isso é uma das coisas que acaba desencadeando conflitos de grandes nações, certo? Isso aí, gratidão, gente, pela rosinha. Avelino. A gente está fazendo um resumo das últimas 46 horas de lives. Estão tudo sendo hospedado no YouTube, tá? Também que a gente está fazendo um resumo aqui delas, do que a gente abordou, etc. Pode voltar quando é voz. Ah, tá, entendi. Sou Manix. Tá bom, entendi. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Gratidão. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, a Sou aqui ela pediu para voltar. Então, o que é uma fala social? Qualquer fala externa do seu cérebro, tá? Qualquer fala que não está dentro da sua mente.
todas as falas externas elas se tornam ponto de gatilho para as falas internas. Então, se você ouviu algo dentro de uma série, de um filme, de uma música, de uma rádio, ou conversando socialmente com uma pessoa, tudo que aquela pessoa fala se torna fala interna. E essas falas internas, elas têm um potencial de se tornar pensamentos obsessivos ou pensamentos intrusivos, que é quando você começa a pensar em algo, só que você não sabe diferenciar se isso é uma indução advindo de alguém que falou, de uma música que você ouviu, etc., sendo que ela está envelopada com o seu tom de voz, com o seu timbre. Então fica muito difícil de você denotar. Por isso que quando a gente começa a estudar sobre a mente, fica algo muito, muito mais fácil da gente desmiuçar essas questões. Porque a metacognição, ela nos traz a arte de observar os nossos pensamentos, de ajustar esses pensamentos através da avaliação de quais pensamentos nós estamos tendo. E uma da dica que eu passo para vocês, que eu passo para os meus ex-alunos, né, que agora não tem mais aluno, é o quê? Se você, por exemplo, imagina que você está... Existem duas situações que você não tem pensamento intrusivo. Duas situações. É muito fácil de você perceber. Imagina que você está fazendo um cálculo matemático. Tá? Imagina que você está fazendo 2.630 dividido por 649. Quando você faz esse cálculo mentalmente, você pode ter certeza que você não tem pensamento intrusivo. Porque o tempo que você vai gastar para raciocinar esse cálculo matemático não vai fazer com que você perceba qualquer tipo de distração. Porque para fazer um cálculo matemático, seu cérebro gasta muita energia. Lembra? A atenção é finita. Então você não vai dar foco e ênfase a qualquer outro pensamento que circunda ali. Qual que é o outro momento que você não tem pensamento intrusivo? Normalmente quando você está fazendo algo artístico. Tá? Então, por exemplo, quando você está desenhando, quando você se propõe a fazer um desenho, ou, por exemplo, eu já desenhei durante 12 anos da minha vida. Quando eu me propunha a fazer um desenho hiperrealista, ali era um desenho que só para fazer um certo esboço ali é 3 horas, para você começar a fazer só o contorno ali era mais 6 horas. Então nessa brincadeira eu ficava fácil 6 horas, me dedicando para fazer 1% do desenho. Nesse momento eu me entregava para aquele momento. E aí isso me fazia com que eu não tinha qualquer pensamento que antes eu tinha. E Iris, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Entende? E aí eu descobri depois. Por quê? Quando você trabalha como algo artístico, é a única forma que você se conecta verdadeiramente, genuinamente com a sua alma. Por quê? Porque você está executando uma tarefa que um criador executaria. E o único criador que existe dentro de você é a sua alma. Esse Deus, como as pessoas mencionam, vós sois deuses, é o seu Atma, né? Que é esse aqui, ó, que a gente tem esse mapinha aqui. Tá vendo? Esse aqui, que é o Atma, ele é a testemunha, a consciência testemunha. Ele que observa a existência e ele que nutre a sua existência. Por isso que quando Krishna está conversando com Arjuna na grande guerra no Mahabharata, Krishna diz assim para ele, que depois isso se torna o Karma Yoga, que é uma abordagem que a gente começou. Que é o Krishna fala assim, o ser humano ele não deve se apegar pelo resultado, porque nenhum resultado que o ser humano tem é advindo dele. O ser humano só consegue executar algo porque ele carrega essa energia divina, e essa energia divina é o Atma. Então, se aquele ser humano ele quer ser digno, merecedor do resultado, ele está se apegando ao resultado. E ele não é, porque ele é só um reflexo, porque quem é o executor é o Atma, que é essa energia divina que está dentro de você. E aí, obviamente, ele traz umas reflexões sobre isso. Então, respondendo o questionamento dentro do que a gente está abordando aqui, quando você está trazendo um momento artístico onde um criador, conhecido como Logo Superior, ou Logo Solar, né, que é os que criam, é o momento que você está fazendo algo artístico. Pode ser escrevendo uma música, pode ser cantando, tá? Pode ser pintando uma tela, pode ser escrevendo um livro,
pode ser compondo um poema. Esses são os processos que o ser humano faz, que é uma coisa divina. É uma coisa realmente divina. É a capacidade que o ser humano tem como observador, observando a sua realidade, executando uma tarefa que um logo superior faria. Então, assim, é algo sensacional. Por isso que tem pessoas que cantam com a alma. Por isso que tem pessoas que pintam com a alma. Por isso que tem pessoas que compõem com a alma. Tem gente que escreve textos com a alma. Já viu aquele tema, né? A pessoa canta com a alma. Ele não é que ele pode sim ele pode sim trazer, né? O eu superior traz informações de dimensões acima. Se eu estiver fazendo algo artístico, ele pode trazer. Ele pode, não é uma certeza. Porque às vezes o seu eu superior ele não quer se manifestar, tá? Às vezes o espírito que te anima, que seria popularmente conhecido como eu superior, ele não quer manifestar, mas ele pode sim. E é por isso que surgem pessoas que conseguem fazer pinturas que representam outras dimensões ou informações de outras dimensões, porque ele está canalizando ali. Tá? Então isso pode acontecer também. Luffy, eu tento fazer isso, ficar observando meus pensamentos. Mas as outras vozes atrapalham. Exatamente. Amorim, boa noite, seja bem-vindo, irmão. E eu não sei, o que está desenhando da paisagem, seja bem-vindo. Quem não faz algo desse tipo, como fazer para ter essa conexão? Gente, eu vou falar uma coisa, assim, uma verdade absoluta para vocês. Eu comecei a escrever os PDF porque eu tô cansado de dar aula, né? E aí eu comecei a descobrir, cara, que eu tenho uma habilidade formidável de escrever. Eu fico. Não, porque assim, eu vou falar a verdade. Quando eu me ouço dando aula, eu falo assim, cara, eu sou muito foda. Não é um ego, sabe? É que eu gosto de me ouvir falando. É igual o Clóvis de Barro Filhos, né? Ele fala assim: eu tenho um tesão em mim, me ouvir, eu me amo ouvir. Eu ficaria horas me ouvindo falando. Porque ele fala, você é a pessoa que mais convive com você mesmo. Se você não aturar a ti mesmo, então tem algo que está muito errado na sua vida. Então eu gosto de me ouvir. Mas eu descobri que eu gosto mais ainda de me ler. Porque eu sei que quando eu estou escrevendo, existe algo, como eu sei quando eu estou falando, existe algo que está acima de mim que me ajuda a organizar essas informações. Como eu estou escrevendo também. Então, e é muito sensacional. Então eu falo para vocês, mesmo que vocês acreditem que não, se proponha a escrever. Ah, mas eu não tenho capacidade. Escreve lá, pede pro chat, com uma IA, organizar, tá? Ortografia, a gramática daquele texto, colocando dentro de uma sintonia que faz sentido. E você não precisa mostrar para ninguém. Ninguém precisa saber o que você está escrevendo, mas se propõe a fazer isso. Ah, eu tenho uma filosofia sobre a vida, sobre a existência. Se propõe a escrever, mas não precisa mostrar para ninguém. Você vai perceber que cada vez que você se dedicar a escrever aquele texto, corrigir, escrever em cima, falar assim, pô, tô precisando ajustar isso. Cada vez mais você vai descobrindo um talento em você que você vai falar assim, cara, mas parece que eu estou sendo intuindo com algo diferente, porque tá muito legal esse texto, tá muito gostoso, tá muito fluídico. Entende? E aí, se você quiser complementar, pesquisando, incrementando esse texto para ficar mais algo mais bem mais profissional, digamos assim, você pode fazer. Então, se propõe a fazer isso. Se propõe a aprender algum instrumento. É algo muito bom. Desenvolve novos canais de neurônios, conexões, ativações de neurônios, etc. Uma das coisas que eu quero aprender antes, eu sempre falei isso, né, nas lives, uma das coisas que eu quero aprender antes de sair desse corpo é tocar piano e violino, e eu quero, quando eu tiver meus 60 anos de idade, eu quero comprar uma lousa gigante e aprender a fazer matemática. Eu quero aprender a desenvolver a habilidade de fazer cálculos da mecânica quântica, da física, matemáticas complexas. Eu quero, me dedicar a ficar 4, 5 horas desenvolvendo meu raciocínio para concluir uma cálculo matemático. É um interesse que eu tenho no final da minha vida. São minhas ambições que eu tenho. Entende?
Então, assim, se proponha a fazer, galera. Se proponha. Não tenha medo, ninguém vai te julgar por isso, não. E às vezes você vai desenvolver habilidades que antes você falasse, caramba, não sabia que eu tinha essa capacidade. Eu já cheguei a pensar que era esquizofrênico, de tanta fala, mas amenizou bastante. Diegão, existem técnicas para você. Eu adoro escrever. É uma reprogramação. Eu não gosto da minha voz. Gente, tá. Boa, Solum. Boa. Outras coisas você pode fazer: jogar Sudoku, caça-palavra, tá? Quebra-cabeça, jogar xadrez, óbvio, né? Xadrez a gente não precisa nem ressaltar aqui, mas Sudoku, caça-palavras, quebra-cabeça são algo muito bom, tá? É uma coisa que você pode fazer pro resto da vida de vocês, tá? A gente tem artigos que comprovam que todos os idosos que fazem essas desenvolvimento de memória, etc., têm resultados muito bons em desenvolvimento cognitivo. Você não vai ver nenhum senhor de idade que fala bem, constrói bem narrativa, que não estuda, não lê, não pratica esse desenvolvimento cognitivo, tá bom? Sou professor de matemática, aí, ó. Entendeu? É bem interessante. É uma área que eu quero desenvolver. Nath, boa noite, seja bem-vinda. Quebra-cabeça. Por exemplo, muitas pessoas estão falando assim: eu não gosto da minha voz. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na live anterior, eu estava contando um pouco da minha jornada, né? São 5 anos construindo uma linha de percepção e para chegar no ponto que a gente está. Então, eu fui contando um pouco da minha vida, etc. Eu tive que estudar sobre comunicação, entonação de voz, adicção, tá? Então, eu pratiquei durante muito tempo. Por quê? Eu era uma pessoa extremamente tímida, não falava, introspectiva, né? Eu tenho um pouco de autismo, então isso me atrapalha também, me ajuda em outras áreas. Então, assim, eu tive que desenvolver uma capacidade. Então, a voz que eu tenho hoje, o timbre que eu tenho hoje, a segurança e a força que eu tenho para trazer uma informação é porque eu estudei, desenvolvi, me projetei. Aquela técnica, você ficar na frente do espelho, você abordar pessoas aleatórias na rua, puxar assunto em fila de banco, de lotérica, para você perder a timidez. Entende? Para você desenvolver uma segurança, uma confiança na sua voz. Entende? Tudo isso são técnicas que você pode estudar e desenvolver. Então, falar assim, eu não gosto da minha voz. Tem como você desenvolver uma voz mais potente? Ou tem como você desenvolver uma voz mais tímida, mais tranquila? Você tem como fazer isso, entende? Então, é Mateus, né, irmão? Da Fênix. Eu acho que é Mateus. Eu acho que é. Então, também, muitas coisas eu não lembro, cara. E também não faço questão de ficar lembrando. Você pode fazer exercícios de memória, são muito bom, tá? É muito bom também. Tudo que você trabalha cognitivamente é muito bom. Você pode fazer pro resto da vida de vocês. Então, Solon, aí o refúgio virtual ele te atrapalha, porque a tecnologia em si, ela está mudando como o cérebro está se autoprojetando na sociedade. A gente vai fazer aula sobre isso, tá? Isso está conectado com a Matrix. A gente fez ano retrasado, 2 anos atrás, a gente fez uma sequência de 12 aulas falando sobre a Matrix. Cada aula tinha mais ou menos 3, 4 horas. É que eu empolgava, né? Às vezes eu ficava 4 horas fazendo live. Direto, falando sobre tema, etc, etc. Então, eu acho que a gente vai ter ali umas 12 aulas falando sobre a Matrix. E uma das questões da Matrix eu exemplifico isso, mas foi 2 anos atrás. Então a gente vai refazer algumas aulas da Matrix e a gente vai falar sobre essas questões cognitivas, hábitos, dando dicas para vocês para estruturarem, tá? Mas o mundo virtual está acabando com essa socialização porque o seu ser humano é um ser sociável, tá? Tudo são técnicas, gente.
tá? Tudo são técnicas. É o mesmo canal dos codificadores ocidentais, é a mesma coisa, tá? É que eu tentei parar de fazer, mas puxaram meu orelha. Matheus, possivelmente sim, mas eu não posso comprovar para você. Isso, tá? Tem sim, mas assim, não dá para comprovar. Bom, todo mundo entendeu até aqui, a gente está trazendo várias perspectivas, várias opiniões, ok? Lembrando, lembrando que dia 28 agora nós teremos a apometria coletiva. A apometria ela vai te limpar os obsessores, vai energizar o seu corpo, você vai pensar melhor, dormir melhor, vai tirar aquele cansaço, você vai poder atrair mais pessoas para sua vida, se sentir mais seguro, mais confiante. Tá? A apometria limpando essas energias densas, esses miasmas. A gente é aqui de São Paulo, Larissa. Cheguei agora. Usuário, seja bem-vindo. Tá? E toda essa a apometria, ela vai limpar isso. Então a gente vai ter a apometria coletiva, ela está no valor de apenas R$ 35, vai ser dia 28 às 5 horas. Ah, eu não posso, 5 horas não, desculpa, às 20 horas. Ah, eu não posso participar. A gente também terá uma apometria dentro do grupo de alinhamento energético que nós temos, chamado NAC, será dia 23, tá? O grupo de alinhamento é um grupo coletivo, onde a gente tem um trabalho coletivo de alinhamento energético toda semana e limpeza energética cada uma vez por mês, tá bom? Se você quiser fazer parte de um desses dois grupos com valor extremamente acessível, um é R$ 30, outro é R$ 35, você entra em contato. Eu vou deixar aqui para vocês ó, um balãozinho aqui, ó. E aí só vocês clicarem aqui, ó, nesse balãozinho aqui, tá vendo? Vocês já vão mandar entrar em contato comigo, tá bom? Ah, tá. No caso, Adriana, você tá com morte neurodegenerativa, né? Obrigado, gente. A gente chegou a 33 mil curtidas. Gratidão, hein? Ah, tá. Morte neurodegenerativa. Açúcar faz isso, tá? O que é importante você fazer é que a neuropraticidade do cérebro favorece o ganho plástico. Os neurônios, quando eles morrem, eles morreram. Você não consegue reviver, mas você consegue criar novos neurônios. Então, assim, começa a fazer caça-palavra, começa a praticar esporte, começa a ler, fazer coisas cognitivamente que vai estimular o ganho ali, através da neuropraticidade, você vai ganhar novos neurônios ali, tá? Ou você pode fazer reposição de vitaminas, minerais, tem uns suplementações específicas também. Você trabalha com contabilidade, certo? Então desenvolve outras áreas, como áreas artista, começa a pintar, tá? Começa a ler, aprender um instrumento, tudo isso favorece, tá bom, gente? Lembrando que a gente vai estar fazendo um resumo das últimas 46 horas. Ô Larissa, eu não penso dessa forma, que toda doença tem uma função. Mas toda doença pode desenvolver ou mostrar algo dentro de você, que você perdeu ao longo da sua vida. Isso pode acontecer, tá? Então, esse pico de sono desregulado é chamado de pico de cortisol, tá? A gente tem a melanina, a melatonina, tá? Que é liberada às 4 horas da tarde e às 4 da manhã é liberado o cortisol, picos específicos para você acordando, né? Então, assim, se você não está tendo desregulação no seu ciclo circadiano, é pico excessivo de cortisol. Pode ser, normalmente é por estresse, tá? Altos picos de cortisol, estado de hiperatividade, fadiga mental, às vezes estímulos, excesso de telas também acontece, trabalho excessivo, tá? Tem vários fatores. Sim, normalmente as doenças elas começam no intestino. Então, faça desparasitação, vai ajudar também. Faça
melhora um pouco sua alimentação, tira um pouco esse glúten, esse excesso de lactose, esse excesso de açúcar, vai te favorecer, te trazer bons resultados. Olha, se eu não trabalhasse com magia, eu viraria para você e falasse, olha, é coisa da sua cabeça. Mas pega. Amarração pega, macumba pega, mas existem níveis de diferenciação de trabalho, de magia, tá? Então existe diferenciação em níveis, mas é real, tá? Uns mais forte, outros menos forte. Existem formas específicas de você fazer um trabalho bem pesado numa pessoa e destruir ela. Ou existe outras que não. Você vai... Ela tem um tempo ali de tempo que ela vai circundar na sua vida e aí depois você vai ter que fazer uma reposição desse trabalho. Tá? Isso depende do ódio que a pessoa tá por você. Mas é real. Ó, ganhei um violino. Ah, que legal. Bacana, que doideira. O que é o violino? Eu acho tão bonito o violino, gente. Depois eu vou indicar para vocês uns grupos de música clássica que eu gosto. Às vezes vocês querem ouvir também, vou deixar para vocês. Isis, então você vai ter que fazer uma desintoxicação e tem efeitos colaterais, hein? Ô, Matheus, gratidão, irmão, várias rosinhas, aí sim. Solu, eu não vou comentar sobre isso não. Coisas que envolvem esses conhecimentos eu não trago aqui não. Então, se alguém fez amarração para você, fez alguma coisa, a gente consegue tirar, tá? Se a gente não conseguir, existe pessoas que a gente conhece que tem mais conhecimento que a gente, tá? Mas a gente consegue. Tem que fazer um trabalho para ver se você realmente tem, averiguar se isso é possível, tá? Mas se a pessoa fez a amarração para você, tem como cortar. Agora, existe, como eu disse, a gente tem que averiguar qual a magia que foi forjada, como ela foi feita. Porque magia, você quebra com magia. Então é uma briga de duas magias. E você tem que ver como que ela fez. Porque, assim, tem várias nuances ali, tá? Às vezes não é amarração, às vezes um divórcio energético pode funcionar, etc. Então, existe forma, sim, de ter resultados, tá bom? Como é uma live aberta, eu não vou aprofundar aqui. Não sigo, gente, não sigo. Isis do céu, você tá complicado, hein? Você tem uma ansiedade absurda, né? E o vício em nicotina. A nicotina, em doses muito pequenas, elas fazem bem pro cérebro. Doses muito cavaladas, como a gente chama, ela toxica, né? Ela é prejudicial. Mas doses pequenas de nicotina, poucas, bem pouquinhas assim, é muito bom pro cérebro. Então, existe perfil sobre desintoxicação, eu recomendei, né? Entra no grupo, gente, entra no grupo do WhatsApp desse perfil, que lá eu vou passar informações para vocês, pra gente não fugir muito do tema aqui, tá? Entra lá, é gratuito, tá no WhatsApp, só você clicar no link da bio, tá lá. Grupo VIP, e lá eu vou passar informações para vocês, fica mais fácil. Não, doses pequenas é o medicamento que você compra. É um processo em gotas, pequenininho. Tá? O tomate, se eu não me engano, tem nicotina. Então, assim, a nicotina em si, que tem no conjunto ao tabaco, muitas das vezes, ela faz mal. O tabaco nem tanto, porque o tabaco a gente usa muito, né? Rapé tem tabaco, etc. Mas gera vício. Mas a nicotina, nas doses que tem no cigarro, ela prejudicial. Mas assim, a gente está falando pequenas doses, miligramas de dose, etc. Tá? Dá para converter positivamente esse tipo de magia negativa enviada por outra pessoa? Normalmente a gente não aproveita a magia. A gente não a aproveita. A gente desfaz ela e, por consequência, ela volta para o remetente. Tá? Tem gente que faz para mandar de volta mesmo depois de ter voltado. Mas normalmente não, a gente só desfaz. Tá?
Bom, obrigado aí, galera, pelas rosinhas, pelos negócios. Me dei presente, me dei presente. Eu vou ficar assim agora. Pelo que eu soube, somente tira a magia e faz blindagem. Você desfaz, você faz o corte daquela magia, ela vai voltar pro remetente. Aí normalmente, se foi um pai de santo que fez, ele sabe se brindar. Aí vai voltar para outra pessoa que pediu. Aí pá, igual um estilingue. O pai de santo, o magístico, o feiticeiro sabe se brindar, ele se vira. Agora a pessoa que pediu para fazer aquilo, às vezes não sabe não. E aí volta para ela, tá? Até divórcio energético volta, de certo modo. É uma lapada. Então por isso que a gente recomenda, não façam isso. Mas tem gente que faz, tá? Mas como eu disse, existe graus, existe diferenças, tá? Obrigado, gente. E aí, obrigado pela rosinha. Gratidão, gente. Gratidão, gratidão. Tá? Me dei rosinhas, rosinhas. Divórcio energético não é só para afetar a si mesmo. Não, divórcio energético é para você retirar conexões que você tem com uma pessoa que você não quer mais. Então, por exemplo, você teve um relacionamento abusivo, e aí você não quer mais aquela pessoa na sua vida, e mesmo assim ela te atormenta, aí você faz o divórcio energético, você rompe. Pode ser uma pessoa da sua família, pode ser uma pessoa que você se envolveu, pode ser uma pessoa que você não quer mais ter conexão, tá? Ok? Então, beleza. Então, a gente está exemplificando... Ô, Larissa, Larissa, você lê artigos acadêmicos. Sem você me falar sobre memória de paredes, basicamente você sabe a resposta. Eu não sei qual área que você verifica, mas todo... sabe o processo do radical livre que tem no corpo? Doação e perca de elétrons? Né? Então, sabe aquele processo da partícula de spin ali, lá em cima? Então vamos supor que todo átomo, vamos falar de uma forma extremamente ignorante, tá, gente? Todo átomo vai carregar uma informação, certo? Vamos supor, de uma forma extremamente ignorante. Então, a partir do momento que você fala perto de uma parede, aquele átomo registra aquela informação. Então, seria basicamente isso. Aí a parede tem ouvidos. Por isso que fala assim, ó, cuidado, a parede tem ouvidos. Tá? De uma forma assim, extremamente ignorante, no sentido de resumido, resumido. Não. Aí, nesse caso, a gente... Igual a gente mencionou na última aula, né? Existe uma limpeza apométrica residencial. Existe, dependendo do que for, às vezes um pai de santo vai fazer bater folha, vai fazer um selamento. Existem várias técnicas aí de ancestralidade que tem como você fazer. A gente faz limpeza residencial, energética, né, no caso. Também, se você quiser, você pode entrar em contato com a gente. Mas, assim, no caso, como a gente trabalha com espiritualidade, a nossa limpeza é muito mais forte do que, às vezes, a pessoa que não trabalha com isso. No caso, a gente precisa, né? Ó o Juninho! Só pintar não adiantou. Essa é boa. Ai, ai. O Juninho apareceu, gente. Aí, Juninho, abraço, irmão. Beijo na sua testa. Então vamos voltar pro tema, né, galera? Vamos voltar aqui. Já é 11 horas da noite, hein? Ah, tá. Lembrando, gente, quem quiser fazer parte da apometria coletiva, aqui, ó. Ou quem quiser entrar em contato com a gente, aqui, ó, só clicar aqui, tá bom? Ó, clica aqui. A apometria coletiva está no valor de R$ 35 apenas, dia 28. Ou vocês podem fazer parte do grupo NAC, que é até melhor. Vocês pagam R$ 30 mensal, você vai ter limpeza uma vez por mês e direcionamento energético uma vez por semana. Qualquer dúvida a gente passa ali, a gente informa para você, o suporte entra em contato com vocês, etc. Tá bom? Ah, muda. Bater folha muda.
Muda. Depende da mãe de santo, entendeu? Então é isso, galera. Lembrando que uma sessão de apometria é 395. Então a gente está fazendo essa coletiva para fazer com que mais pessoas conheçam, obviamente, mais pessoas tenham oportunidade de se limpar. Mas a gente também tem um grupo NAC que é muito bom. Todo mundo que entra no grupo NAC adora. É R$30 por mês. Você vai ter limpeza energética, alinhamento, tá bom? Obviamente, se você quiser fazer os trabalhos individuais, a gente também tem essas oportunidades, essas opções, tá? Então, voltando aqui. Então, a gente vai fazer aula sobre a neurociência, a gente vai fazer sobre o campo da mente. Então, a gente vai ter muito... A gente faz tarô também, tiragem de tarô, baralho cigano, baralho de Marsella também. Né? Tem baralho dos orixás aqui, tem várias coisas aqui que a gente usa, instrumentos. Tem tarô também, você pode fazer uma tiragem de uma pergunta, ou você pode fazer uma sessão de 60 minutos ali, tá? Top, top. Então, todo esse processo... É isso aí, Juninho. Então, assim, todos esses processos que a gente está trazendo aqui, o Juninho entende dessa área de psicologia, né, Juninho? Então, o Juninho pode confirmar o que eu estou falando. Toda essa questão de autoentendimento, de observação, de análise de si mesmo, parte do princípio de você começar a observar, tá? O Juninho é sábio, os próprios pensamentos. Então, a gente está elucidando para vocês que todo esse processo, mesmo que a gente fugiu um pouco da live, trazendo algumas respostas para as pessoas, você é intelectual, Juninho. E aí o que acontece? É uma metacognição, é o processo de observar a sua mente, ajustar os seus pensamentos, julgar a qualidade dos seus pensamentos, tudo isso a gente está trazendo para vocês. Então, como a gente vai finalizar esse ponto aqui, para a gente deixar gravado, vamos exemplificar aqui. Eu mencionei para vocês que a mente, segundo os Vedas, que é os Yogas, que a gente traz do Sutra de Patanjali, ele vai exemplificar que na literatura Veda, a mente, que é Manas, ela pode ir para o passado ou se projetar-se para o futuro. Essa inconstância, né, ela gera uma fragmentação da atenção. E a gente já entendeu, dentro da metacognição, que a atenção é algo muito importante. Porque a atenção é o direcionamento da energia mental. Então, se a sua energia mental ela está sendo fragmentada por uma ideia que já aconteceu, ou uma ideia que pode acontecer, mas está empiricamente dentro da sua mente, o seu consciente vai estar absorvendo as informações através dos órgãos sensoriais, através dos 5 sentidos, e essas informações vão se tornar informações do seu subconsciente. E isso vai movimentar as informações da sua mente e criando as suposições, alterações, direcionamento para esse caráter, moldar as suas ações. Então, o que isso ressalta? Eu estou ressaltando para vocês que dentro dessa narrativa, a gente fez até um desenho aqui, para facilitar o entendimento de vocês. O passado, vou colocar aqui para vocês verem. Tá vendo? O passado, que seria as memórias, você acredita que você está buscando formas de relembrar a sua vida, que já aconteceu, mas você provavelmente vai gerar a sensação de culpa, relembrar os traumas, gerar aquela sensação de nostalgia e apego. Então, quando a sua mente está projetando-se para as memórias que já aconteceu, você vai estar preso ou em culpa, ou em trauma, ou nostalgia, ou apego. A grande esmagadora maioria das vezes serão isso. Mas quando você está se projetando para o futuro, nessas projeções, você pode buscar e criar um estado de ansiedade, de expectativa, de medo, de fantasia. E todos esses processos, eles estão intrinsecamente dentro da sua mente. E eles estando dentro da sua mente, você fica muito aflito, afoito, perdido na sua própria existência. E essa perdição, esse momento de você estar perdido entre o passado mais o futuro, vai gerar essa fragmentação dessa atenção e você vai perder a sua presença. E é tão interessante que nos livros do próprio Dr. Joe Dispenza, né, naquele livro Como se tornar sobrenatural, da história da Ana, a técnica que a gente estava mencionando, até trouxe uma técnica simples de respiração para existir uma coerência no batimento cardíaco, era justamente a busca de renovar a sua presença.
Os yogas dizem que você faz a meditação para você estar no momento presente, ou seja, você buscar e puxar manas, a sua mente concentrar-se naquele momento preciso. E a gente também trouxe que no Google Academies existe mais de 30 mil citações sobre Mindfulness, que é a concentração plena, que é justamente isso que a gente trouxe. Dani, boa noite, seja bem-vindo, tá? Bem-vinda, desculpa. Obrigado, tá? E aí o que acontece? Esse ato faz com que, quando a sua atenção está dispersada, ela gera essas ilusões, como a gente já mencionou, que essas ilusões, elas vêm advindo do processo onde você está, como os Vedas chamam, de devasa, o raga, tá? Que é apego e aversão. Resumidamente, você está buscando prazer ou fugindo da dor. Então, aquilo que você seleciona como prazer é aquilo que você gostou, e aquilo que você não gostou é aquilo que você está negando. Gente, obrigado pela rosinha. Me dê rosinha para eu comprar yakisoba. Adoro yakisoba. Yakisoba me traz felicidades. Eu e meu espírito adoram yakisoba. Tá? E aí, o que acontece? Sim, são princípios dentro das técnicas de yogas, tá? Só que ele comprova isso cientificamente dentro do processo. Valéria, seja bem-vindo, obrigado. Tá? Solon, pergunta meia besta, nem sei se é true, mas... Ô Solen, ô Sulen, eu não entendi não, irmão. Peraí. Esse é true, mas vi que colocaram... Jogar FPS ou RG? Não entendi. Ah, tipo Counter-Strike? Ah, CS é jogo de tiro? Ah, não sabia, gente. Eu não sei dessas coisas, não. Eu sou um jovem desinformado. Tá, deixa eu ver. Ah, tá. Ah, tá. Nossa, vocês abreviam. Gente, eu não abrevio nem. Eu acho que o único que eu abrevio é você. Depende do contexto. Mas nem abreviar eu uso. Eu não abrevio nada. Ah, Bruna, não sei, mas às vezes as pessoas perguntam umas coisas aleatórias, eu tento colocar dentro do contexto. É meu papel, né? Eu tento colocar dentro do contexto. Como é uma aula aberta, então a gente faz esse esforço. Bom, dentro dos estudos que eu vi sobre chimpanzés, os chimpanzés eles adoram videogame. Então, os cientistas perceberam que esses joguinhos geram uma ativação neural neles, e essa ativação gerava um aprendizado e estimular a neuroplasticidade do cérebro daqueles chimpanzés, tá? Então, pode ser que seja um pouco parecido justamente por essa questão. Tá? Eu não sei, eu nunca não li nada sobre isso, mas o que eu sei sobre a questão dos primatas é isso. Eles adoram videogame, justamente porque gera essa recompensa dopaminérgica, essa ativação, estímulos possivelmente dentro da neuroplasticidade do cérebro daquele primata, e ele pode, de forma assim, nua e crua, trabalhar funções cognitivas sim desenvolver isso. Tá? Mas existem outros experimentos sem ser questões de videogames. Mas os cientistas perceberam que o primata, no caso os chimpanzés, adoram o videogame. Então pode ter algo correlacionado. Matheus, dá para fazer sim. Aí entramos no telecinese, pirocinese, aerocinese, que é aquele movimento de mexer objetos. Tá? Então, assim, aquela busca do prazer para fugir da dor, da ilusão, como a gente está mencionando, Cadu, seja bem-vindo. É justamente esse processo onde sua mente ela fica flutuando.
Juninho, tem magia até pro pau não subir, Juninho. Assim, com todo respeito, gente. Mas assim, vamos falar de uma forma simples. Tem magia até pro falo não subir. Tá? Então, tem magia de tudo que você imagina. Voodoo é real. Voodoo vem da África, né? Ah, existe. Bom? Então existe. Então, existe magia pra tudo que é jeito. Isso. É que você me fez uma pergunta, eu te dei uma resposta similar. Você me perguntou se tem como deformar o rosto. Eu falei, tem como até o falo não subir. Entendeu? É chamado de troca de cabeça, né? Você tira a doença de uma pessoa e coloca no animal, por exemplo. Tá? Meu filho, você ter o dinheiro, Juninho, dá pra você fazer tanta coisa. Tanta coisa. Tanta coisa. Principalmente dentro da Infá. Você vai lá na África, faz o trabalho da Infá, dá pra você mudar tanto a sua vida, você não tem noção. Tá? Tendo dinheiro. Se tiver uns 200, 300 mil pra gastar assim, tranquilo, você pode fazer um trabalho na Infá. Aí sua vida muda. Tá? Todas as pessoas que têm muito dinheiro fazem. Elas pagam de cristãs, paga disso, paga daquilo, mas vão tudo para a África fazer essas coisas. Então, voltando para esse processo. A Infá vem antes da Yorubá, né? A gente cita algumas questões da Infá aqui. Gente, eu vou finalizar a linha de raciocínio aqui. Então, Então, Barbie, é uma coisa que eu não aprovo, tá? Mas isso acontece no mundo todo, infelizmente. Mas tem regiões específicas que acontece mais. Isso é fato. Tá? Então, para a gente finalizar essa linha de raciocínio, a mente. Ixi, você não tem nem noção do que acontece. O tráfico de criança é maior que o tráfico de drogas, né? Aquele filme Som da Liberdade fala muito sobre isso. Então a mente. Bom, eu vou finalizar aqui, porque eu acho que a gente comentou muita coisa e eu acho que não vai dar para mim voltar na minha linha de raciocínio que eu tava antes. Eu vou gravar um videozinho falando sobre esses pontos e vou deixar aqui no TikTok. Um vídeo de 5, 7 minutos ali, exemplificando, trazendo mais pautado a esse ponto específico. Eu estou falando do passado e do futuro, da mente, tal, tá? E as aulas estão sendo hospedadas no YouTube, então você pode ver, rever quantas vezes você quiser específico, e a gente vai ter algumas aulas específicas com temas específicos. Aí facilita a tua vida, tá? Gente, obrigado pela rosinha aí, Pedro. Gratidão. Bom, não é que terá consequências, você terá um feito magístico ali e vai ficar concentrado no seu corpo energético. E aí as suas outras personalidades vai ter, infelizmente, algumas consequências. Aí, gente, obrigado pelo presente. Cadu, gratidão, ó, ganhei uns brinquedinhos aqui. Vou mostrar para vocês, para vocês acessar o nosso canal do YouTube. Pera aí. Nossa, eu adoro som de chuva, gente. É maravilhoso. Gente, me dê rosinha para eu comprar meu yakisoba. Me dê rosinha. Gente, obrigado por estar seguindo. Deixa eu comentar aqui para vocês aqui, ó. Ó, vocês vão entrar no perfil aqui, certo? Aí vocês irão clicar aqui, ó, tá vendo o link da bio? E aqui vai aparecer os PDF, tá? Se você quiser comprar, tá aí. Se aprender a desenvolver. Mas eu vou falar depois. Aqui é o grupo da apometria que vai acontecer dia 28/5, tá? Lembrando que é o valor de R$ 35. Você pode clicar aqui para entrar pro grupo, ou você pode só clicar nesse balãozinho que eu vou deixar aqui, ó. Tá vendo? Esse balãozinho aqui. Você já pode clicar nesse balãozinho, tá? E aí vocês vão... Opa! Caralho.
Aqui, ó, vocês clicam aqui, automaticamente vocês já irão entrar nesse grupo aqui, tá bom? Se vocês não conseguirem, você manda mensagem para mim que eu arrumo um jeito. Tá? Valor de R$ 35. Vocês entram lá, o suporte vai entrar em contato com vocês respondem o suporte, tá? Tem gente que não responde, eu não entendo. Aqui é o grupo VIP do WhatsApp, onde a gente passa informação. Hoje mesmo eu abri um debate sobre extraterrestre. Coloquei uns vídeos lá, a galera interagiu. Vou ter que ouvir os áudios ali, interagir com eles também. Fazer isso amanhã. Mas eu abri um debate dentro do grupo e a gente está conversando sobre isso. Tá? E aqui é o canal do YouTube. Você clica aqui, você vai ser encaminhado para cá. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Nosso canal do YouTube, ó. Tá aqui sobre obsessores, sobre energias densas, sobre o karma, tá vendo? Tá tudo aqui. Agora falta sobre a reencarnação e o resumo dessas 40 horas, tá vendo? Ó, 1h50, 1h44, 17. Houve essas lives aqui limpando casa. Deixa eu passar um segredo para vocês do YouTube, gente. Pra vocês aprenderem, ó. Vocês vêm aqui, ó, tá vendo? Ó, vocês vão clicar aqui, ó. Bloquear a tela, tá vendo? Aí vai bloquear e você pode ouvir no foninho de vocês limpando a casa. E não vai parar de clicar, tá vendo? Ó, que sensacional, tá vendo? Você não sabia dessa? Agora vocês sabem. Tá? Outra coisa. Vou ensinar outra coisa para vocês. Ah, eu quero... O que vocês fazem? Você pega aqui, ó, mostrar a transcrição, tá vendo? Você vai pegar, você copia, joga no chat GPT e fala assim, ó, chat, me explica o que ele falou nesse vídeo. Aí você pode pedir pro chat te ensinar o que eu tô falando aqui. Dentro da comunidade eu tinha isso, tá? Dentro da comunidade a gente tinha uma IA, eu pagava uma IA para que os alunos tirassem dúvida com a IA, tá? E aqui, ó, só vocês clicarem aqui, ó, tá vendo? Pera aqui, ó. Opa. Vocês clicam aqui e colocam aqui, ó, tela de bloqueio, tá vendo? Ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Tela bloqueada. Aí vocês podem colocar no bolso. Tá bom? Qualquer vídeo. Qualquer vídeo. Não, gente, é normal. Esse aqui não é nem um YouTube hacker, não. É o YouTube normal. É, YouTube normal. Tem o YouTube hacker, mas esse aqui é o normal. Tá vendo, ó? Vocês clicam aqui, ó. Ó, tela de bloqueio. Tá? E aí vocês pegam aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui é o chat do YouTube. Vocês perguntam, fala assim, resumo o vídeo, quer ver, ó, por exemplo? Tá vendo? Então aqui é uma forma também de vocês aprenderem, ó. Tá vendo? Vocês não sabem de nada também. Oh. E aqui vocês podem fazer aquela técnica. Pega para transcrever aqui, ó. E aí você pede para copiar, manda pro chat e vocês trocam ideias sobre esse tema. Tá vendo? Sabe nada, hein, gente? Tá? Mas veja o vídeo todo para me dar audiência. Não faz isso com todos os meus vídeos, não, senão eu perco a audiência, tá, gente? Então, é isso, tá? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, se você quiser participar da apometria coletiva, a apometria vai limpar o olho gordo, inveja, mal olhado, tá? Se você trabalha com venda, se você trabalha em escritório, se você trabalha com público, tá? Se você trabalha em hospital, é muito importante que vocês façam essas limpezas. Por quê? Porque realmente vão ser diferencial. O dia que você fizer a apometria, você vai falar assim, caramba, deveria ter feito antes. Tá no valor de R$ 35 apenas a apometria coletiva e o suporte vai entrar em contato com você. Ô Juninho, essa apometria ela é online, tá? Você vai participar dentro de um grupo. Nesse grupo a gente vai fazer uma ligação, tá? Você vai ter que estar presente nessa ligação, tá? A gente tem alguns estudos da Cabala, mas eu não menciono mais a Cabala. A gente está mencionando mais as questões herméticas. Já fiz aula sobre a Cabala, já. E aí se perdeu. Mas eu pretendo falar aula sobre a Cabala hermética. Tá? E aí você tem que estar lá. Então você tem que estar presente, tá? E a gente vai fazer essa limpeza energética e no final a gente dá um feedback para vocês.
Tá bom? Eu não conheço a apometria 10x não, gente. Que isso? Vocês ficam me... Olha. Tá bom? Aqui, agora a gente vai falar o PDF. Ó, esse aqui é de proteção, tá? Eu uso as informações que estão aqui porque a gente precisa proteger. Eu tenho meus amuletos de proteção, tá? Temos os amuletos consagrados também. Esse aqui é proteção ancestral. Esse aqui é o mais importante, que é o banho de ervas. Você tem que ter uma rotina de banho de... Ah, mas eu uso banho de erva para me limpar. É, mas dependendo... Cara, banho de erva não vai conseguir te limpar totalmente. Faz uma apometria, continua com seus banhos de ervas e vai dar tudo certo. Aqui a gente instrui você como passar, tá bom? E o livro do Espírito é basicamente as aulas que a gente falou sobre o segredo da consciência, lembra? Que a gente comentou que vai ter essas imagens. Então aqui a gente vai ter mais ou menos 150 páginas. Se você tem interesse em aprofundar na minha perspectiva e quais são as bases que eu tirei para entender o que eu entendo, esse livro aqui vai te passar esse processo. É um PDF, tá, gente? Tem mapas mentais, tem desenho, tem exemplificações. Quem lê qualquer PDF meu sabe que eu sou bem dedicado e tem minhas notas de opinião, que é a parte mais interessante. Então eu trago a questão do conteúdo, depois eu dou minha opinião sobre aquilo e os pontos que eu observei dentro daqueles estudos, tá? Então aqui é o livro. Compre esses livros, esse PDF aqui, e depois você me dá o feedback para eu fazer o parte 2. Eu ia fazer 4 partes. Aqui a gente falou sobre a base, depois a gente ia falar sobre astrologia, depois a alquimia entre os 4 elementos e a interferência no psiquismo do ser humano, tá? Então a gente ia fazer todo esse processo aqui bem legal. E outra coisa também, gente, entra aqui, ó, nesse negócio aqui, tá vendo? Painel hoje, aqui, ó, tá vendo? Você entra aqui, ó, quando tiver uma live, ó, você vai receber notificação, ó, eu deixo umas enquetes aqui para vocês, ó, uns videozinhos, tá vendo? Quando surge um canal no YouTube, tá? Os bastidores aqui eu mostro para vocês, aqui, ó, o grupo NAC, tá? Cadê? Enfim, tem bastante coisa legal aqui. E outra coisa, se você quiser se inscrever, para ajudar o canal também, ó, acho que tá R$ 15 a inscrição. Fica à vontade. Se não quiser, tudo bem, não tem problema não, dá rosinha. Acho que só isso, né? É, só isso, gente. Lembrando que essas aulas estão sendo hospedadas lá no nosso canal do YouTube, então não esqueça, tá, gente? Não esqueça. A última vez aqui, vou deixar o balãozinho aqui para você participar da apometria, você pode entrar e fazer parte do Grupo NAC. O Grupo NAC está no valor de R$ 30 apenas, e a apometria coletiva está no valor de R$ 35. Tá? Então vocês podem entrar no Grupo NAC, que é um grupo de alinhamento energético, que é uma egrégora que a gente tem, tá? E a apometria vai ser só uma apometria, tá? Para vocês conhecerem. A apometria é online, Juninho. Você tem que estar presente, tá? A gente vai fazer o processo energético em você. A gente vai colocar vocês dentro de uma merkaba, criar todo o processo de energização, de proteção, para desdobrar os seus corpos e fazer essa limpeza energética, tá? E depois a gente traz o feedback do que a gente percebeu nessa limpeza energética de vocês, certo? A gente já chegou a 46. Gente, em 3 semanas a gente tá batendo 50 horas de live. Me fala um perfil que em 3 semanas forneceu quase 50 horas de lives com essa qualidade de conhecimento. E é fora de série, né? E lembrando que a gente já forneceu 500 horas de live, tá? 500 horas de live. Então, entram lá e a gente vai aprofundando, tá, gente? A gente vai aprofundando. A gente vai aprofundando. Por enquanto eu tô trazendo os conteúdos mais leves, depois a gente vai trazer as coisas mais complexas. Não dá pra ficar falando muita coisa, senão as pessoas se perdem muito, sabe? Certo? A apometria coletiva no valor de R$ 35. Tá? O grupo NAC é o valor de R$ 30 mensal. Então você paga mensalmente R$ 30 para você ter esse núcleo de alinhamento energético. Toda semana você vai ter um alinhamento energético e uma vez por mês você vai ter um tratamento. Tá? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês.
Ó, aqui, ó, é uma placa que a gente fez para o tratamento de radiestesia, tá vendo? Eu vou ficar deixando muito não, que parece os nomes do povo aqui, eu não posso deixar. Tá vendo? Isso aqui é uma placa que a gente fez, ó. Isso aqui é o que a gente faz para criar proteção para as pessoas, tá vendo? Um processo aqui bem legal. Esse aqui é uma placa que a gente fez, ó, eu que montei essa placa, que bonita, para fazer um tratamento para as pessoas que estão dentro do grupo NAC. Olha que bonito. Isso aqui era um quadro que eu tinha, que eu dava aulas, tá vendo? Que tá ao contrário. Então, a gente dava aula aqui também. Então, tá vendo? Então, essas são as placas radiestésicas. Esse aqui é placa radiestésica, esse aqui é placa radiestésica. Esse aqui é os processos que a gente faz energético, tá vendo? Então, tem toda uma maracutaia que a gente faz. Certo? Então, é um processo, assim, bem trabalhoso e a gente leva bem a sério para os nossos clientes ter o melhor resultado. Correto? Porque, por mais que as pessoas não botem fé quando estiver fazendo apometria vai funcionar, a gente vai limpar os seus corpos. Isso é fato. Você tendo fé ou não, isso vai acontecer de qualquer jeito. Tá? Agora, o fato de você acreditar ou não interfere. O que vai interferir é a forma como você vai lidar após a apometria. O resultado imediato que você tem é o resultado energético, o bem-estar, a leveza. Por exemplo, tem gente que fez esse trabalho radiestésico aqui que a gente mostrou, no mesmo dia que fez já teve resultado, e no outro dia já entrou no grupo NAC, porque viu que deu certo. Então assim, vocês têm que fazer. Com R$ 35 também, né, galera, vamos falar a verdade, uma sessão de apometria é 395. A individual você tem mais resultado ainda. Mas faz a coletiva, conheça o trabalho. Se caso você quiser fazer um tratamento com a gente, tá aí. Tá? Aqui, ó, tem outra placa também que a gente tem de grupo de alinhamento também. Então aqui o escritório é cheio de placa. Placa para tudo que é lado. Vai te ajudar no cansaço, sim, porque às vezes é o peso energético, vibracional, etc. Tá? Vou deixar de novo aqui, ó, o balãozinho a última vez, para a gente finalizar aqui. Quem quiser participar, tá no valor de R$ 35 e o grupo NAC valor de 30. A gente tira tarô também, tira várias outras coisas e a gente também vai ter presencialmente. Então, se você quer fazer um tratamento presencialmente com a gente, também tem como, ok? Então, manda mensagem aí que a gente vai encerrar a nossa live aqui, mais ou menos 1h48. Então, tá bom, né? 2 horas de live. Então é isso, gente. Muito obrigado, gratidão. Obrigado pelas rosinhas, obrigado pela presença de cada um de vocês. A gente tá chegando ao termo. Beijo, namastê. Fui. Tchau, tchau, gente. Beijo. Até. Ô, Larissa, eu vou passar um exercício para você, já que você me perguntou sobre a parede. Você vai chegar perto de uma planta e você vai falar assim, oi. Você vai bater palma para ela e vai falar assim, oi, 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 igual um cachorro. Pode falar igual um cachorro. Oi, como é que você tá? Oi, 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 oi. Oi, oi, você tá feliz? Tá feliz? Conversa com ela. Se você tiver uma sorte muito grande, ela vai falar, ela vai mexer a folhinha para comemorar com você. Isso é real, tá? As plantas elas reverberam essa vibração. Faz esse teste aí, vai quebrando essa cabeça, Larissa, para fazer isso. O dia que você tiver resultado, você me avisa. Pode fazer. Conversa com ela, fala assim, ó, conversa com ela como se fosse um cachorro mesmo, sabe aquela coisa fofinha? Conversa com ela, energiza ela, pede desculpa pra ela que você não tá dando atenção pra ela, etc. E de vez em quando coloca um café, pó de café que elas gostam. Não é, então, você não vai desabafar pra ela, você vai energizar ela, você vai deixar ela feliz, empolgada, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado, beijo, namastê. Fui!